E se a figura que, historicamente, desenhamos no nosso imaginário como o grande vilão ambiental, for, na verdade, uma peça absolutamente essencial para o futuro da energia limpa no planeta? Pensemos nisso por um segundo. Nossa, esse é um ponto de partida fortíssimo. Pois é, hoje o mundo inteiro corre contra o tempo para construir painéis solares, turbinas eólicas, baterias de alta capacidade para veículos elétricos. Uhum. E todas essas tecnologias dependem visceralmente de uma lista gigantesca de minerais críticos. Só que uma parte imensa desses minerais vem de lugares que, operam totalmente à margem da lei, sabe? Sem qualquer regulação estruturada. É um paradoxo gigantesco, né? Nós estamos tentando construir um futuro sustentável, muitas vezes dependendo de uma base de extração que é marcada pela informalidade, pela degradação e principalmente pela ausência quase total do Estado. Exato, a ausência do Estado. E é justamente para entender a raiz dessa contradição que estamos aqui hoje. Com certeza. O material de estudo que temos em mãos para a nossa análise de hoje é o capítulo Garimpo e Políticas Públicas no Brasil, proposta para uma atividade responsável, de autoria de Macedo e outros pesquisadores. Um texto denso e muito necessário, diga-se de passagem. Muito. E a nossa missão neste estudo aprofundado é entender por que o garimpo existe há séculos no país, por que ele continua sendo um desafio monumental e, o mais importante, como é possível transformá-lo. Uhum. Certo? Vamos desempacotar isso. Porque a premissa que abre esse estudo é muito forte, sabe? A ideia central é que não dá mais para tratar uma dinâmica territorial e econômica tão antiga simplesmente como um caso de polícia, correto? Correto. E essa é a mudança de lente fundamental que o material nos propõe, logo de cara. A pergunta central que guia toda a análise é como o Estado pode formular uma política pública que, de fato, incentive novos padrões de mineração focados na sustentabilidade. Entendi, porque historicamente a gente sabe que a abordagem foi outra. Sim, historicamente o Estado brasileiro tem tratado o garimpo quase exclusivamente pela via da repressão policial. E usando uma analogia médica, é como tentar tratar uma doença crônica e extremamente complexa usando apenas analgésicos para dor. Olha, é uma ótima imagem. O analgésico da operação policial até faz a dor crônica sumir por algumas semanas, né? O acampamento ilegal é desfeito, o equipamento é apreendido. Exatamente. Mas a estrutura da doença continua lá, silenciosa, destruindo o corpo, porque as causas reais não foram tratadas. O paciente nunca vai ser curado de verdade desse jeito. E o que choca, além do texto, é perceber que essa negligência institucional não é um erro de uma década para cá. É uma herança histórica muito profunda. O que é fascinante aqui é perceber como essa exclusão foi arquitetada desde o início, né? A pesquisa nos leva de volta ao século XVII. Isso, no período colonial. Naquela época, a coroa portuguesa estabeleceu um sistema de distribuição de títulos minerários que privilegiava quase que exclusivamente o grande capital, sabe? As pessoas com enorme influência política e recursos. O que criou um abismo. Total. Isso criou uma massa de pequenos mineradores que simplesmente não tinham como acessar a legalidade. Para sobreviver, eles precisavam se esconder nas partes mais altas, isoladas e íngremes das serras. Que eram locais de difícil acesso, justamente para fugir da fiscalização pesada da coroa. Exatamente. E essas partes altas e íngremes das serras eram conhecidas na época como grimpas. Ah, as grimpas. Sim, é exatamente dessa palavra grimpas que deriva o termo garimpeiro. Caramba, isso é muito revelador. Ou seja, a informalidade em sua raiz histórica mais profunda não foi uma escolha deliberada do trabalhador que acordou e disse: você é um fora da lei hoje. Não mesmo. Foi um gargalo criado pela própria burocracia estatal que nunca olhou para o pequeno minerador com o intuito de organizar e fomentar a atividade. O objetivo era apenas excluí-lo e, claro, cobrá-lo. Isso muda completamente a perspectiva. É uma exclusão de nascença, digamos assim. E a pesquisa sustenta que essa negligência institucional contínua é a verdadeira causa dos desastres socioambientais que vemos até hoje.
Com certeza. Sem políticas permanentes que orientem, que eduquem a atividade, ela é forçada a permanecer nas sombras. E quando olhamos para a realidade atual descrita no diagnóstico do texto, os números são avassaladores. O diagnóstico é de uma invisibilidade assustadora. Invisibilidade em que sentido? Em termos de dados? Exatamente. Estima-se que existam centenas de milhares de trabalhadores atuando no que chamamos de mineração artesanal em pequena escala. A sigla é MAP. O problema central é que há uma absoluta falta de dados oficiais. Certo. O Estado simplesmente não sabe o tamanho real da economia gerada por esses trabalhadores. Não sabe exatamente quantos são, onde operam com precisão, nem quanto recolhem. É um apagão de informações. Total. E essa falta de política pública é a causa raiz de uma informalidade que, segundo os dados globais trazidos no texto, atinge de 70% a 80% de todo o setor. Espera um pouco. Eu preciso fazer o papel de advogado do diabo aqui, porque isso soa meio contraditório. Como é que uma força de trabalho de centenas de milhares de pessoas pode ser invisível? Parece impossível, né? Pois é. Especialmente porque, a partir da década de 1980, houve uma injeção colossal de tecnologia no garimpo. Entraram as motobombas, o maquinário pesado, tipo as escavadeiras hidráulicas. A produtividade explodiu. As famosas PCs. Isso. Então, como o Estado lida com uma atividade que usa retroescavadeiras no meio da floresta e no papel continua invisível? Então, lida da pior forma possível, ignorando a realidade, até que ela se torne uma crise incontornável. E é aí que os problemas se multiplicam. A invisibilidade burocrática significa que, para o sistema oficial, aquela operação simplesmente não existe. Tá. E se não existe? Se não existe, não há como o governo enviar um engenheiro de Minas para prestar assistência técnica. Não há como o trabalhador bater na porta de um banco tradicional para pedir crédito para comprar o equipamento mais limpo. Nossa, faz sentido. E não há qualquer tipo de controle geológico sobre o que está sendo extraído. O resultado inevitável dessa equação é exploração predatória extrema. Quer dizer, sem orientação, o trabalhador acaba degradando o meio ambiente muito além do necessário, simplesmente porque não tem a técnica adequada. É um desperdício enorme de recursos minerais e naturais. Precisamente. E para entendermos a mecânica desse desastre, podemos pensar em um efeito dominó brutal. O texto original organiza isso de uma forma muito didática, como uma árvore de problemas. Perfeito, vamos visualizar essa árvore então. Bom, a lógica de uma reação em cadeia ajuda muito. O primeiro dominó a cair, que seriam as raízes, a causa mais profunda, é a total falta de vontade política. Historicamente, o garimpo possui uma imagem pública extremamente negativa. É um tema meio radioativo, sabe? Qual legislador quer gastar seu capital político criando políticas de fomento para um setor visto apenas como criminoso? Quase nenhum, né? É muito mais fácil ignorar ou mandar a polícia e ganhar as manchetes. Exato. E isso derruba o segundo dominó, que é a baixíssima capacidade estatal. A Agência Nacional de Mineração, a ANM, que deveria organizar tudo isso, sofre com uma crônica falta de orçamento, pessoal e infraestrutura. Imagino que a estrutura seja minúscula para o tamanho do Brasil. É ínfima. Imagine tentar regular um país de dimensões continentais com uma equipe reduzida e sistemas muitas vezes defasados. Isso gera um gargalo processual absurdo. O tempo de espera para conseguir uma permissão de lavra garimpeira, a famosa PLG, se torna tão longo que paralisa a atividade legal. Então, se a burocracia trava, o próximo dominó que cai é a dificuldade de acesso à legalidade. E tem um conceito muito interessante que a pesquisa traz aqui, nos galhos dessa árvore de problemas, que é a oneração do subsolo. Isso, a oneração é fundamental de entender. Precisamos explicar como isso funciona na prática, porque me parece ser uma das maiores armadilhas para o pequeno minerador, não é? Sem dúvida. A oneração do subsolo ocorre quando grandes empresas mineradoras requerem os direitos de pesquisa ou exploração de vastas extensões de terra. A legislação permite isso, o problema é que muitas vezes essas grandes empresas não têm a intenção de explorar aquela área imediatamente. Elas seguram a área. Exato, elas seguram o título como uma reserva de mercado para o futuro, às vezes por décadas. A terra fica ali, legalmente onerada, bloqueada. Caramba!
E o pequeno minerador? O pequeno minerador que vive na região e precisa trabalhar para colocar comida na mesa amanhã, descobre que toda a área ao redor do seu município já tem dono no papel, mesmo que não haja nenhuma mina operando ali. Ele fica encurralado, né? Ele não consegue o título porque a área está bloqueada pela grande empresa e a morosidade da ANM impede que ele encontre outras alternativas legais em tempo hábil. Uhum. E aí, qual é a saída dele? Ele empurra o próximo dominó e entra na ilegalidade. E aí que chegamos às consequências mais visíveis, aquelas que dominam os noticiários, tipo os conflitos violentos com terras indígenas e áreas de conservação ambiental. Exatamente. E claro, o desastre ambiental associado ao uso do mercúrio. Quando o trabalhador está na ilegalidade, ele não consegue comprar tecnologias limpas de separação do ouro, como as centrífugas modernas, porque são caras e ele não tem crédito. E o mercúrio é mais fácil. Ele recorre ao mercúrio porque é barato e fácil de esconder no mato. Mas o mercúrio contamina os rios, os peixes e as próprias comunidades ribeirinhas. O que a análise nos mostra é que o mercúrio no rio, que é a ponta final desse dominó, é um resultado direto da morosidade estatal e do bloqueio institucional que empurrou esse trabalhador para a sombra lá no início do processo. Nossa, é uma cadeia de negligência mesmo. E isso nos leva a outro termo técnico fundamental mencionado no estudo, que é o esquentamento do ouro. Porque, no final das contas, o ouro extraído ilegalmente precisa entrar no mercado legal de alguma forma, certo? Como ocorre essa, digamos, mágica contábil? O esquentamento é, essencialmente, lavagem de dinheiro aplicada à mineração. Funciona assim. O minerador extrai o ouro de uma área totalmente proibida, como uma terra indígena. Esse ouro, obviamente, é ilegal. Certo. No entanto, ele leva esse metal até um comprador intermediário, os chamados postos de compra de ouro. Lá, através de fraudes documentais, declara-se no papel que aquele ouro foi extraído de uma área legalizada, uma área que possui a permissão de lavra garimpeira. Uma falsa origem. Exato. O ouro sujo ganha um verniz de legalidade, é esquentado e entra no sistema financeiro nacional como se fosse um ativo perfeitamente limpo. É uma fraude baseada na total fragilidade do controle de origem. E olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque a análise faz uma crítica duríssima a tudo isso, mas estabelece uma fronteira clara que muda as regras do jogo. A distinção dos perfis, né? Isso, a separação entre o que é mineração criminosa e o que é mineração informal. Eu confesso que, para muita gente que acompanha a discussão hoje, garimpo ilegal e informal parecem ser exatamente a mesma coisa. Por que essa confusão por parte do Estado agrava tanto o problema? Essa é talvez a distinção mais importante de todo o debate do capítulo. O texto argumenta com muita firmeza que a repressão policial pesada contra o crime organizado, contra invasores de terras indígenas e financiadores de operações altamente destrutivas é absolutamente necessária. Não há concessão para o crime. Tá, isso é inegociável. O erro estrutural terrível acontece quando o Estado não consegue diferenciar esse núcleo criminoso do trabalhador informal. O trabalhador informal é aquele que está operando em uma área permitida, mas que esbarrou naquele gargalo burocrático da ANM que comentamos, ou na falta de dinheiro para pagar as taxas de um longo processo ambiental. Ah, entendi. Ele quer se legalizar, tem a intenção, mas o sistema simplesmente não deixa. Exatamente. Se o Estado utiliza exclusivamente a força, tratando esse trabalhador que busca legalização com o mesmo peso punitivo direcionado a, tipo, um líder de uma organização criminosa internacional que lava dinheiro com ouro, a chance de resolução é zero. Piora a situação, na verdade. Sim, o trabalhador que poderia ser formalizado, pagar impostos e operar com responsabilidade ambiental acaba sendo empurrado definitivamente para os braços da marginalidade e das redes criminosas. E a pesquisa vai buscar exemplos no mundo todo para comprovar isso, né? Traz contextos da Colômbia, da África do Sul, Tanzânia, Peru, Filipinas. É um problema global. Em todos esses lugares, a lição do texto é a mesma. Inércia governamental e falhas institucionais levam ao fracasso. Repressão cega sem oferecer um caminho viável para a regularização não diminui o mercado negro. Na verdade, fortalece os atravessadores ilegais.
A repressão vira só um imposto a mais que o mercado negro absorve, sabe? A estrutura não muda. Mas precisamos ser justos com o registro histórico do Brasil, porque a leitura do material revela que o governo não ficou totalmente de braços cruzados nas últimas décadas. Verdade, houve tentativas. Sim, houve tentativas reais de criar políticas públicas no passado. O problema central foi o que aconteceu com essas tentativas logo depois de lançadas. Certo, vamos falar sobre isso. Porque a lista de siglas de programas passados mencionada no material é bem extensa. O capítulo cita iniciativas desde os anos 2000. O que exatamente deu errado com elas? O histórico revela um padrão de comportamento governamental muito frustrante. Por exemplo, em 2005, foi lançado o Programa Nacional de Formalização da Produção Mineral, o PRONAFOR. A ideia, no papel, era excelente. 4 anos depois, em 2009, surgiu o Programa Nacional de Extensionismo Mineral. Esse foi um passo além, focava muito na educação do trabalhador. Chegaram a criar um portal online chamado Pormin e instalaram cerca de 1.200 telecentros minerais. 1.200, isso é bastante coisa. Nos rincões do país. E mais recentemente, o texto cita o Grupo de Trabalho Garimpo em 2019 e a Comissão Interministerial PROMAP em 2022. Nós estamos falando de décadas de tentativas intermitentes. E qual é o destino comum de absolutamente todas elas, segundo o texto? O abandono absoluto. A descontinuidade institucional é a marca registrada do setor no Brasil. Como assim na prática? Imagine a cena: o governo investe recursos públicos para instalar um telecentro num município distante na Amazônia. Computadores chegam, a conexão é estabelecida, a comunidade começa a se envolver e aprender. Aí ocorrem eleições. Ah, claro. A política partidária. O governo muda, a nova administração decide que não quer dar continuidade aos projetos do rival político, corta o orçamento e meses depois aqueles computadores estão lá, enferrujando no meio da umidade da floresta. É a velha amnésia eleitoral custando muito caro. Inicia-se um tratamento, joga-se o remédio fora no meio e volta-se ao ponto de partida. É muito frustrante. O texto aponta a falta de coordenação horizontal entre os diferentes ministérios, como Meio Ambiente, Minas e Energia e Justiça, né? E a falta de coordenação vertical entre os governos federal, estadual e municipal, criando esse verdadeiro cemitério de boas intenções. Mas se conectarmos isso ao quadro geral, os autores entendem que reclamar do passado não resolve o futuro. E é por isso que a parte mais densa da pesquisa é o desenho de uma solução real, baseada no que eles chamam de um marco lógico estruturado. O marco lógico. Sim, não é apenas uma ideia teórica bonita. É um encadeamento de 7 eixos principais de ação que precisam funcionar de forma simultânea. Certo. Vamos organizar essa proposta mentalmente para quem acompanha o nosso estudo. Porque se o problema é sistêmico e tem tantas frentes, a solução não pode ser uma bala de prata. Desses 7 eixos do marco lógico, eu queria focar nos que me pareceram mais contraintuitivos ou que realmente viraram a chave dessa realidade. O primeiro deles, obviamente, ataca a raiz da burocracia: mapeamento e regularização. Esse é o ponto de partida inegociável para os autores. O Estado precisa desatar o nó da Agência Nacional de Mineração. Isso significa modernizar processos, aumentar o orçamento da agência e reduzir drasticamente o tempo de concessão das permissões de lavra. Destravar o sistema. Isso. O trabalhador precisa ter um caminho viável e rápido para atuar dentro da lei, sabendo claramente onde é permitido minerar e onde é terminantemente proibido. Mas, claro, isso só funciona se estiver atrelado ao segundo eixo, que é uma fiscalização inteligente. Repressão inteligente, não é? Exato. Repressão forte e focada com o uso de monitoramento via satélite constante, punindo quem insiste em operar em áreas de preservação ou usando maquinário destruidor sem licenciamento. É separar o joio do trigo usando inteligência de dados, não apenas sobrevoando com helicópteros. Agora, o eixo que mais me chamou a atenção, porque ataca a ferida econômica que quase ninguém quer olhar, é a questão dos incentivos econômicos e do acesso ao crédito. Como funciona a realidade financeira de um minerador sem título hoje? Esse é o coração do problema financeiro.
Pensa na realidade de quem opera na informalidade hoje. Essa pessoa precisa comprar combustível caríssimo, maquinário pesado, alimentação para os acampamentos no meio do nada. Tudo isso custa uma fortuna. E como ela não tem um título minerário legal, ela não pode entrar em um banco tradicional como a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil e pedir um financiamento a juros civilizados. Claro, o banco vai pedir o documento da terra, a permissão, e ele não tem nada para mostrar. Exatamente. O banco fecha as portas na cara dele. E aí, qual é a única alternativa que sobra? Recorrer a financiadores locais obscuros, muitas vezes ligados a redes criminosas. A agiotagem. Basicamente, esses financiadores cobram taxas extorsivas, às vezes exigindo porcentagens altíssimas de toda a produção de ouro daquele garimpo. Para pagar essa dívida impagável, o minerador acelera a extração ao máximo, trabalhando dia e noite, destruindo o ambiente sem nenhum cuidado. Tudo para pagar a dívida. Sim, ele usa toneladas de mercúrio barato apenas para tentar quitar o financiamento na sombra. Então, a proposta do marco lógico é permitir que o título minerário regularizado sirva de garantia real para empréstimos em bancos formais. Olha, isso quebra o ciclo. Se o sujeito tem acesso a crédito formal, com juros normais de mercado, a pressão financeira predatória cai assustadoramente. Ele passa a dever para o banco, que por sua vez vai exigir que a licença ambiental esteja em dia para continuar liberando as parcelas do crédito. É a roda do mercado jogando a favor da sustentabilidade. Perfeito. E isso se conecta diretamente com outro eixo vital da proposta: educação e tecnologia adequada. Com acesso a crédito, esse trabalhador pode ser treinado por programas de extensionismo mineral. Aquele que foi abandonado no passado. Ele mesmo. O trabalhador aprende a gerir sua cooperativa, que é o outro ponto incentivado no texto, e passa a ter recursos para comprar tecnologias limpas. Isso significa abolir o mercúrio. Abolir o mercúrio e usar sistemas modernos que reaproveitam a água e recuperam a área degradada após a extração. O que resolve o problema do mercúrio pela base e não apenas caçando quem vende no varejo. Mas espera, ainda sobra a questão do esquentamento do ouro que discutimos antes. Como o marco lógico propõe fechar essa torneira enorme da fraude documental? Através do eixo de comércio responsável e rastreabilidade. A proposta dos autores é criar um cruzamento de dados eletrônico e em tempo real. A nota fiscal do ouro precisa ser cruzada instantaneamente com a base de dados da ANM, da Receita Federal e do Banco Central. Um sistema integrado de verdade. Sim. E, além disso, propõe-se o uso de marcadores químicos ou tecnologias de ponta para rastrear física e digitalmente o percurso do minério desde a área específica da lavra até o comprador final, eliminando aquela brecha absurda do papelório fraudulento. E ainda tem a questão da comunidade local, certo? Certo. Por fim, o marco lógico traz o eixo da participação comunitária. É garantir que a riqueza gerada pela atividade, os impostos e royalties sejam aplicados de forma justa no próprio município, melhorando a saúde, a educação e garantindo que as populações afetadas tenham voz ativa nas decisões. É uma engenharia de política pública formidável, bem amarrada. Mas eu preciso ser o cético aqui por um instante. Diante de tudo que discutimos sobre a história de descaso, de prefeituras distantes, de ministérios que não se conversam e de uma agência reguladora sem dinheiro, o texto acredita que o Estado brasileiro hoje tem musculatura e maturidade institucional para implementar e sustentar uma engrenagem tão complexa simultaneamente? Olha, a análise do capítulo é brutalmente realista quanto a isso. Os autores não vendem ilusões, sabe? Eles deixam claro que os desafios contextuais são gigantescos. A falta de vontade política contínua e a descontinuidade das ações são fantasmas muito reais. Então, o que falta? Para que tudo isso saia do papel, não basta uma portaria ministerial ou um programa com prazo de validade de um mandato eleitoral. É exigida uma verdadeira mudança de paradigma. Uma política de Estado perene, blindada por lei contra as flutuações e os humores dos governos de turno. Faz sentido. Se não houver coordenação real e permanente entre os ministérios e as forças locais, o marco lógico será apenas mais uma excelente ideia arquivada nas gavetas de Brasília. Então, o que tudo isso significa?
Resumindo a profundidade da nossa discussão de hoje, a lição mais dolorosa e importante do capítulo que fica é cristalina. O problema estrutural do garimpo no Brasil, tipo o desmatamento, a poluição dos rios e a marginalidade, não são causados apenas pelo ato físico de cavar a terra e extrair o mineral. Uhum. É um problema de governança. Exato. O grande motor da destruição é o vazio institucional, onde o Estado decide não estar, onde ele omite seu papel de regular, de educar, financiar e rastrear, o caos prospera com força total. Continuar usando apenas o analgésico da repressão policial já provou por séculos que não resolve a doença de fundo. É a síntese perfeita do estudo. O texto deixa muito claro que o Estado precisa assumir a responsabilidade de ordenar a atividade e não apenas fingir que ela pode ser erradicada magicamente por decreto. E olha, para concluir a linha de raciocínio, os autores inserem toda essa complexidade nacional dentro do debate global mais urgente da atualidade. A transição climática. Sim, isso levanta uma questão importante, que nos remete diretamente ao que falamos no início da nossa análise, a transição energética do planeta. A corrida desesperada do mundo por energias limpas para frear as mudanças climáticas não é Exato, o mundo precisa descarbonizar a economia rápido. E para substituir os combustíveis fósseis, nós precisamos fabricar, em uma escala nunca vista, baterias para carros elétricos, gigantescas pás de energia eólica e extensos campos de painéis solares. E tudo isso exige matéria-prima pesada. A fabricação em massa dessas tecnologias depende de minerais críticos. E não estamos falando só de ouro, mas de lítio, cobalto, nióbio, terras raras. Muitos desses minerais estão presentes no solo de países em desenvolvimento e são passíveis de extração pela mineração artesanal em pequena escala, a MAP. E a MAP pode dar conta disso? A visão estratégica final do material é que esse trabalhador de pequena escala, se for amparado por uma política pública sustentável como a do Marco Lógico, pode deixar de ser um passivo ambiental e se tornar um fornecedor vital e organizado desses minerais estratégicos para o Brasil e para o mundo. O que nos deixa com um pensamento final imensamente provocativo para encerrar a nossa imersão de hoje. Nós passamos a vida inteira condicionados a olhar para o garimpo de pequena escala apenas como o sintoma de um país que deu errado, sabe? Como o grande e insuperável vilão ambiental. É o senso comum. Mas e se estivermos olhando para o paciente errado o tempo todo? E se a cura para essa doença crônica não estiver em destruir o paciente, mas em oferecer a ele, pela primeira vez em séculos, a estrutura legal e técnica que lhe foi negada desde a época da coroa portuguesa? É a grande virada de chave proposta. Mais do que isso. E se ao curarmos as fraturas dessa exclusão histórica através de políticas públicas eficientes, esse mesmo trabalhador se revelar a peça que faltava para impulsionar o nosso salto para um futuro movido à energia limpa? A resposta para o futuro da Amazônia e da transição energética mundial pode estar escondida exatamente onde o Estado passou séculos sem querer olhar. Fica essa reflexão profunda para quem acompanha o nosso estudo de hoje. Exatamente. Agradecemos imensamente a companhia de cada um na análise técnica e didática de hoje. Até o nosso próximo estudo aprofundado.